Amazônia é uma floresta monumental e ainda pouco se sabe sobre ela. A cada ano, novas escavações arqueológicas vêm mostrando que os povos antigos ajudaram a formar as paisagens amazônicas do presente. Monte Castelo é um sambaqui que começou a ser construído e ocupado há 6.000 anos, pelos povos que viviam na bacia do rio Guaporé, precisamente na margem direita do Rio Branco, em Rondônia. O sítio Monte Castelo foi localizado e escavado pela primeira vez na década de 80 pelo arqueólogo Eurico Miller. 30 anos mais tarde, nós relocalizamos o sítio e retomamos as escavações como uma equipe multidisciplinar. Eu acredito que a arqueologia pode nos ajudar a encontrar melhores maneiras de ocupar e viver na floresta. As duas plantas que eram mais disseminadas pelas Américas em 1492 é o milho, que é uma planta que vem da América do Norte, né, da Mesoamérica, onde é o México hoje em dia, e que era plantado desde onde é o Canadá, o sul do Canadá hoje em dia, até o norte da Argentina. E a outra era o tabaco, que era uma planta sul-americana, foi domesticada aqui perto, né, onde está hoje a Bolívia, o Paraguai provavelmente, que era consumida. Onde dava para plantar, o pessoal plantava tabaco também, que era o cigarro e a cerveja, né? Esse padrão de consumo é um padrão bastante antigo, que já, né, que tem milhares de anos também. A gente tem várias espécies que foram domesticadas nessa região mesmo, que é uma região muito importante entre as Américas, na verdade. Um dos 3 ou 4 lugares que a gente saiba, né, que várias plantas foram domesticadas, assim, na mesma região. Um deles é mandioca, por exemplo. Mandioca, ele foi domesticado aqui no sudoeste da Amazônia, né? Entre mais ou menos 10 e 8 mil anos atrás. A gente tem abóbora, a gente tem milho também, que chegou aqui provavelmente uns 6.500 anos atrás. A gente vê ele aqui nesse sítio, né? Uma outra coisa legal que a gente achou aqui também é a evidência de domesticação de arroz. Existe evidência de consumo de arroz por dados etnográficos, né, de populações indígenas, mas a gente não existia evidência arqueológica direta de domesticação de arroz no Novo Mundo. Então esse sítio é interessante, que é a primeira vez que a gente tem esse tipo de evidência. É a primeira evidência de arroz nativo da América do Sul sendo domesticado. Esse arroz que a gente acha nesse sítio foi um parente, né, que cresceu aqui no banhado, provavelmente, né, de forma silvestre, vamos dizer, e que a partir de 4.000 anos eles foram selecionando essas plantas, né, obviamente utilizando o arroz, provavelmente comendo e plantando essa planta, e depois do tempo a gente vê que os fitólitos, né, do arroz, eles vão aumentando em tamanho. Essa é uma coisa que acontece quando uma planta seja domesticada, né? Enquanto a fruta, ou nesse caso o grão, aumenta em tamanho, também os microvestígios aumentam em tamanho. E a gente vê ao longo da estratigrafia aqui no Monte Castelo que vai aumentando. E esse não é muito esperado, né? Porque não tem outro caso bem registrado aqui na América do Sul que você já tem um povo utilizando um grão, vamos dizer, né? Um grão, que é o milho, e depois domestica outro grão. Uma coisa única até agora, né? Que não foi esperada. A gente precisa entender um pouco mais para quais fins estão usando o arroz e o milho e como que um complementava o outro, para entender melhor essa questão. Ele existe hoje em dia, principalmente na época seca,
Tem bastante ao redor desse sítio. Mas os tupari, né, eles não gostam de comer. O milho é uma planta que é totalmente domesticada. Ele tem um parente selvagem chamado teossinte. É um capim que é encontrado lá na Mesoamérica, no México, né? E o que nós sabemos hoje em dia? Que esse capinzinho foi transformado pelos povos que viviam ali, indígenas do México, numa outra planta que é o que a gente chama de milho hoje em dia. Nós temos evidências genéticas e algumas evidências arqueológicas também que mostram que o milho está presente aqui na Amazônia há mais ou menos 6.000 anos. Então parece que essa região aqui tem um papel importante nesse processo contínuo e longo de seleção e domesticação do milho. Normalmente uma planta, quando ela está produzindo semente, ela quer se oferecer, ela vai tentar atrair alguma coisa, vai botar uma fruta cheirosa, ou uma fruta perfumada, ou uma fruta colorida. O milho é o contrário, ele tem uma capa de palha que protege as sementes. É um processo de milhares de anos. Mas parte do processo de invenção do milho, digamos assim, da criação de uma nova espécie é o quê? A criação também dessa palha que reveste a espiga e diminui o número de competidores que podem se alimentar daquela planta além da nossa espécie Homo sapiens. Essa aqui é diferente já. É vermelha essa aqui. A diferença. Tem uma diversidade de tipos de milho até hoje cultivados aqui que é muito grande. Porque é assim mesmo. A gente pode pensar do ponto de vista genético, é um banco de diversidade genética muito grande de milhos cultivados aqui. Como é que a gente encontra essas plantas, né? Arroz, milho, são microvestígios. São fitólitos ou grãos de amido. São coisas que não são visíveis a olho nu, mas que são visíveis microscopicamente. Por exemplo, a superfície dos fragmentos cerâmicos, a cerâmica que ela é usada para servir ou processar esses alimentos, nós extraímos, quem faz isso é a Jennifer, na verdade, né? Ela extrai da superfície das craquinhas que estão nesses vasos, ela extrai amostras de solo e depois ela processa isso no laboratório e separa esses microvestígios que são estudados por ela. Uma outra coisa interessante também são grãos de amido. A gente sabe que as plantas têm grãos de amido de forma diferente. E a forma do amido, do grão de amido, tem a ver com a espécie ou com o gênero daquela planta. Para fazer esse trabalho, tem que ter uma coleção de referência. Então a gente pega uma planta hoje em dia, extrai o amido ou o fitólito, quando é possível, daquela planta e compara com aquilo que a gente acha no sítio arqueológico. Nós não sabemos quais são as plantas que crescem nessa região, porque não tem levantamento botânico. Então vamos levando as plantas para poder identificá-los no herbário. E o que elas estão percebendo? Que mais de 90% dos amidos, elas não sabem o que são. Isso quer dizer o quê? Que tem um monte de planta que eles consumiam que a gente não tem a menor ideia quais que eram. Pode ser que algumas delas sejam consumidas até hoje pelos tupari, por exemplo. É importante trabalhar com os tupari, identificar essas plantas que são consumidas e extrair amidos dela ou fitólitos para comparar com as plantas arqueológicas. Mas pode ser que algumas delas tenham desaparecido totalmente por causa do impacto que a colonização europeia e nacional, depois brasileira, teve sobre essas populações também. E aí? Bom dia. Foi minha mãe que me deu. A gente guarda, né, semente para plantar todo ano, todo ano. A gente nunca perde semente. E quando chega a época, né, a gente planta. Porque assim, aqui a gente usa mais assim, na época quando ele tá verde, né, comer assado, cozido, que ele é bem doce quando ele tá verdinho.
E assim pra xixa. Que aí planta separado o milho duro pra galinha, né? E ele fica Essa aqui a pra gente planta pra xixa. Pra fazer xixa. Ele é torrado, então. Isso aqui a gente não deixa perder, não. Isso aqui. Todo ano a gente planta, né? Guarda semente dentro do litro. Antes, a gente guardava, fazia um fecho e colocava em cima do girauzinho, assim, do fogo, né? Fogão de lenha que a gente usa. Aí não estragava, mas aí depois, com o tempo, foi tendo essa mudança também, né? Aprendemos guardar dentro desses litros que a gente compra, né? Esse refrigerante. E a gente aprendeu a guardar também a semente. Os dados de isótopos de carbono encontrados nos ossos dos sepultamentos lá na Bolívia indicam, num determinado momento, um consumo excessivo muito grande de milho, principalmente entre os homens, mais entre os homens do que entre as mulheres. A gente interpreta isso como uma evidência do consumo de chicha, de cerveja feita de milho também. Infelizmente, com a evangelização agora, a influência dos pastores evangélicos, eu tenho conversado com o pessoal aqui, e muitas aldeias tupariras não fazem mais a chicha, porque os pastores são contra o consumo de bebida alcoólica. Eu gosto de tomar xixa, só que na aldeia onde que eu moro não faz mais xixa, né? Por causa que lá eles são todos evangélicos. Pra mim tomar xixa, eu tenho que sair da minha aldeia para outras aldeias, né, que tem meu tio tirando de pé, né? Principalmente no Palhalto mesmo. Onde faz, é que eu tomo xixa. Kita no puya no ekale amteka he kurane ke niman purale ki niman kuru kai te yo pe kurane ke na kutak ke kono kai
pone que teca sacateira que panteca ali amteca. Quando a gente pensa em trópico, uma imagem que vem muito forte para nós brasileiros, que vivemos num país tropical, inclusive, essa ideia de insalubridade, de pestilência, locais inóspitos. E essa é uma ideia de fora para dentro, porque a gente não conhece direito os ambientes tropicais, porque a gente não sabe como viver direito nesses ambientes sem destruí-los. A gente só consegue pensá-los a partir dessa perspectiva da insalubridade, né, de locais perigosos, de locais que não são bons para se viver. Isso alimenta até hoje as ações políticas que a gente está fazendo aqui no Brasil para ocupar a Amazônia. Posso tirar uma foto desse amendoim? Pode. E 3 tipos de amendoim. E é o único jeito que a gente consegue viver na Amazônia, a gente assim, as pessoas que vêm de fora da Amazônia aqui no Brasil, é destruindo, reduzindo a biodiversidade a poucas espécies, né? Capim, milho, soja, agora cana, né? Acabar com toda essa imensa diversidade e reduzi-la a poucos denominadores, a poucas variáveis, porque isso reflete uma vez mais essa ignorância, essa falta de conhecimento. E que isso vem da onde, basicamente? Da nossa dificuldade em ouvir as populações tradicionais que vivem aqui. Acho que a arqueologia é super importante para contar essa história, mas é muito mais importante e urgente falar com os indígenas, falar com os ribeirinhos, falar com os quilombolas, porque essas populações vivem aqui e ao longo do tempo têm desenvolvido maneiras engenhosas, sofisticadas de viver em meio a essa biodiversidade e até aumentar o que a gente chama de agrobiodiversidade. Se a gente vai no entorno das comunidades, a gente vê uma quantidade imensa de plantas. São laboratórios de plantas que estão sendo testadas o tempo inteiro, selecionadas, escolhidas e que fornecem uma base econômica importante para essas populações. Aqui é a mandioca, né? Vocês separam uma roça da outra, é isso? Essa é para farinha. Essa aqui é daquela amarela, é isso? Não. Da branca. Da branca. O que é da amarela? A amarela é para farinha e a branca é para xixa. A amendoim ali plantado. Esse que é o cara é do ar, esse aqui? Que esse carazinho? Entendi. Aquele, assim, né? Aquele, marronzinho, né? É. Olha. Ele sobe. Uhum. É uma candioca não arranca aí. Entendi. E essa aqui foi plantada agora? É. Tá novinha ainda. Tá novinha. Quanto tempo ela fica aqui, ela aguenta? 6 meses. 6 meses. Ali é o cará também. É, tudo é cará. Aí vai amarrar, ele amarra pra... Ele sobe, né? Entendi. E aqui vocês acham uns pedaços de pote também nessa roça aqui? Tem uns pedacinhos. Aqui um, ó. Ah, legal. Ó. Grossa, né? Uhum. Deixa eu ver. A senhora deve ter percebido já, né, que tem essas cerâmicas dos antigos aqui, né? Uma coisa que a gente acha que o pessoal que vivia antigamente jogava o lixo orgânico e enriquecendo o solo. Então os solos das aldeias antigas, eles são mais férteis porque tinha muita resto de comida, que nem hoje vai jogando a palha, tudo vai enriquecendo, o solo fica mais rico em nutrientes. E geralmente nesses lugares a roça fica uma roça
com solo melhor também. Aqui acho que devia ser um assador, né, para fazer farinha, né, que eles faziam com cerâmica. Aí eles não puderam vir aqui, elas estão lá no Monte Castelo, mas o pessoal pega, tem essas frestas pequenininhas aqui, e dá para extrair umas estruturas pequenas, microscópicas, que dá para saber qual que era o tipo de planta que eles assavam aqui, se era cará, se era milho, se era mandioca, porque varia o grão de amido, que é uma coisa microscópica, a forma dele varia de acordo com o tipo de planta. É a borda de um assador, né? Dá pra ver aí? Que é uma borda aqui, ó. Mostra aí, Chico. Aqui, ó. Você vê aqui, ó, a borda, ó. O lábio da borda, né? E como ele é plano, né? Então isso aqui normalmente a gente chama de assador. É o correspondente cerâmico, né? Desses assadores, esses tachos que o pessoal usa pra fazer farinha. O que a gente faz aqui nessa cerâmica é uma espécie de engenharia reversa. A gente, com um fragmento pronto, ele me traz uma informação desde o seu processo no início de manufatura. Eu vou tentar identificar o tipo de argila, eu vou tentar identificar o tipo de componente antiplástico que a gente chama, que são aquelas inclusões colocadas na pasta que não são argila. Então, como no caso aqui o cauichico, que existe muito aqui em volta da terra indígena Rio Branco, concha triturada em alguns momentos são utilizados, até espinha de peixe a gente encontra aqui dentro dessa cerâmica. A acústica dela me indica uma queima em altíssima temperatura, que é algo que não é tão recorrente aqui nessa região. Então é uma tecnologia extremamente elaborada, com uma série de atributos tecnológicos bem rebuscados, que também fazem dessa cerâmica algo mais especial, digamos assim. Então, uma característica aqui dessa cerâmica é uma série de apêndices colocados na borda. Era um apêndice que a gente imagina que poderiam ser para suspender. Então são alças, asas que se encontram. São alças muito fortes. Acho que mecanicamente elas poderiam suportar bastante volume, algo muito pesado. Algumas dessas asas e algumas desses apêndices são zoomorfos ou antropomorfos. Essa aqui, por exemplo, poderia ser algo zoomorfo. Falando com os indígenas que estão aqui conosco, alguns deles acreditam que isso aqui possa ser uma coruja, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem esse pote que poderia ter por volta de 30 centímetros de diâmetro. Seria uma panela um vasilhame que teria uma capacidade de 5 litros no máximo, tá? Ó, isso é uma trempe, um fragmento de trempe decorada. Muitos tipos de alças diferentes, né? Isso aqui nós temos uma borda onde a gente tem essa asa, né? Esse apêndice na cerâmica. Aqui daria para ver mais ou menos a parede, né? Do fragmento, onde a gente tem essa borda que também está decorada, né? Que seria aqui essas incisões aqui. Além disso, existem perfurações que a gente acredita também que os potes poderiam ser adornados, né? Na etnografia a gente encontra um adorno de penas, algumas cordas. Acho que no momento do enterramento de algumas pessoas que estão aqui sepultadas, alguns fragmentos mais decorados, como esses que remetem a formas antropomórficas, poderiam estar sendo utilizados como acompanhamento funerário desses indivíduos. Aqui, mais um exemplo, alguns indígenas Tupari estão interpretando esse tipo de aplique aqui como pata de tartaruga, como uma pata, né? Aqui tem mais uma alça que está aplicada à borda, e daí outra característica que se tem também são essas perfurações que a gente encontra, que são feitas depois da queima, onde também acredito que poderia ser para suspensão, né, desses potes. E esse aqui é um dos cachimbos que a gente encontrou aqui na escavação, né? Saíram acho que mais de 12, 15 cachimbos ao total. Aqui nós temos uma base, né? A base da cerâmica da fase Bacabal era plana. Então aqui a gente tem todo o negativo que se formou a partir da construção do pote, que o suporte inicial, onde colocava o pote para ser construído, era uma rede de tucum. Na terra indígena Rio Branco eu já vi redes de tucum que formariam esse mesmo padrão que a gente encontra impresso na cerâmica. Esse aqui é a cerâmica mais comum, digamos assim, a decoração mais frequente, e é um motivo que ele está expressado de uma maneira que a gente consegue identificar ele de muito longe. Não é somente uma pintura, não é somente uma pequena incisão. Isso aqui é uma incisão bem mais grossa, os sulcos são largos, são profundos,
Então, mesmo ela tem 4.000 anos esse fragmento, e a gente está vendo que a decoração está nítida ainda pra gente, né? Quando roçaram, que queimaram, aí no meio, assim como um brota, né? Esses matinhos, aí brotou esse maniva. Brotou sozinho, então? Sozinho. Aí. E aí o pessoal deixou ela crescer? Aí deixaram. Aí meu pai, meu tio, né? Que são os primeiros que vieram morar pra cá. Aí meu pai deixou crescer, meu tio. Deixaram aí. Aí quando tava desse tamanho assim, né? Eles começaram a arrancar pra ver se era bom pra comer, né? Assaram. Antigamente o pessoal comia mais assada, a mandioca, né? Sim. Aí assaram e acharam muito gostoso. Aí não deixaram mais. Aí começaram a plantar. Entendi. Aí foi indo e até hoje já espalhou para todas as aldeias já essa mandioca. Ela dá aquela sementinha. Que bacana, hein? Olha alguma coisa. A semente dá uma florzinha, né? Ah, é. Tá vendo? Só que ela não abriu ainda, né? Ela tá fechadinha. Qual que é a cor da flor dela? Ela é bem assim, roxinha. A roxinha? Roxinha. Puxa, eu nunca vi roxinha. E meu pai falou que na época da maloca, a mandioca deles era desse mesmo. Aí ele achou, né, que fosse mesmo os parentes há muitos anos, né, que viveram por aqui, que plantaram. Aí os outros que viram também falaram que é o mesmo mandioca que eles consumiam antigamente, né, na floresta, era desse daí mesmo. É? E qual que é a diferença dela para as outras? O que ela tem de melhor, assim? Bom, hoje ela é consumida mais assim para fazer xixa e para a gente comer assim cozido, assado, né? Para fazer farinha, ela não... Assim, quase ninguém utiliza assim para fazer farinha. Entendi. Porque ela azeda, ela escuma quando faz a xixa, ela tem a fermentação dela bem forte, né? Sim. E ela é bem gostosa assim também para comer assim, assado. Ela fica bem macia mesmo. Assim. Deve ser uma delícia mesmo. Em português a gente chama de canela de urubu, porque é cinzento essa maniva assim, igual uma canelinha de urubu assim. É por isso que chama canela de urubu. E tem o nome em Tupari também? Em Tupari nós não... Só chamamos pelo nome em geral, né? Mani, né? Assim, mani. Manicube. Manicube. Sim. É interessante isso, porque a gente vê, tem a cerâmica aqui, que mostra que é um lugar ainda dos antigos. E essa mandioca que está aqui também é uma outra evidência, né? Então, aí até hoje, aí meu pai falava, né? Quando eu morrer, né, para ninguém parar de plantar, não, tem que continuar plantando essa mandioca. Porque foi eu que encontrei, ele falava. Olha. E até hoje os parentes vêem, né? Já está espalhado já em todas as aldeias já. Sabe? E como é que faz esse negócio de espalhar? Alguém vem aqui visitar? E... aí vê. Entendi. Vai na roça dos parentes, né? Vê plantada e bebe a xixa dela também e come também a mandioca, né? Acha, é gostosa essa mandioca, vocês me arrumam a maniva que eu vou levar a plantar na minha casa. Sei. O mamão nasce sozinho também, não nasce? Também, nasce sozinho. Interessante, né? Um monte de planta que já está com dormência aqui no solo durante muito tempo, aí quando limpa, ela brota e nasce, né? Em toda a área onde a gente fez a peneira, em volta do buraco, nasceram vários pés de mamão, né? E é um mamão diferente, assim, né? Ele dura muitos anos, ficaram gigantescos. Mesmo. Mas a impressão que deu foi isso, assim, uma coisa meio parecida com essa história dessa mandioca que a senhora está contando daqui dessa roça. Né? Que depois que a gente abriu e mexeu, né, no solo que estava enterrado, essas coisas vieram para a superfície e brotaram depois de muitos anos, né? Então, aqui também foi a mesma coisa. Quando foi aberto aqui, o palhau, nossa, e nasceu um monte de mamão mesmo. E daí era uma variedade só de mamão ou era muito diferente? Era daqueles redondos e daqueles compridos, né? Porque até esse já não existe mais, né? Mas muitos nasceram mesmo assim, né? Que não foi plantado não. E aí como já nasceram assim, né? Deram aquelas frutas, aí a gente já foi colhendo as sementes já para não perder, né? Sim. Aí com os anos foi passando, aí fui criando esses animais. A anta agora não deixa mais mamão. Quando está desse tamanho aqui, ela acho que adivinha que está crescendo mamão, ela vem e come todinho. Por isso que vocês não estão vendo pé de mamão agora por causa da anta. Entendi. Ela vê, acaba mesmo. Se nós quisermos mamão, nós plantamos ali no quintal de casa mesmo, ao redor da casa.
E o urucu, vocês têm um urucu aqui? Tem. Ele também cresce assim sozinho? O urucu também nasce sozinho também. Também, né? Urucu. Genipapo também? Genipapo também, nasce sozinho, sempre. Cada lugar desse é um reservatório de diversidade agrícola, né? De agrobiodiversidade, né? Tem muita planta que está dormente aqui. A hora que chega gente de novo, aí reativa aquele sistema e aí o pessoal vai selecionando, vai escolhendo. Isso é muito bacana, né? É uma tradição muito antiga, de milhares de anos. Essas taioba também, tem depois que roça, né? Nasce aquelas taiobas. Quantos tipos de amendoim tem plantado aqui nessa roça? Tem 4 tipos aqui. Esse daqui é do miúdo, né? Aquele de lá já é do grande. Tem do branco e do roxo, que vocês viram lá, né? Aí do outro é 4 carocinhos que tem, um compridinho assim. Sei. Mais pra lá. Essa aqui é de 2 caroços. E planta tudo na mesma época? A gente planta amendoim quando o milho tá verde ainda, né? Tem que plantar o milho primeiro. E quando tá bem verde, assim, pendoando, aí já planta amendoim. Entendi. E além das coisas que vocês plantam aqui, também tem o tucumã, também tem o urucuri. Tem o tucumã, tem o urucuri que a gente fura, né, pra criar o gongo que eles estavam falando. Sei. A gente planta cará também, né, pra gente consumir. Que é o cará roxo, né? É, o cará roxo. Aí tem aquele inhame que vocês chamam, aquele grande. Agora daquele não tem, não. Minha sogra tem. Entendi. Tem que plantar de novo. Na outra roça nova, né? Que vai ser feito de novo outra roça. Essa roça aqui é o último ano dela? É, o último ano dela. Aí colhe todinha, já ninguém vai usar mais. Aí vai fazer outra roça. Entendi. Aí vai ter que derrubar na capoeira mesmo. Na capoeira de novo. Entendi. Você já sabe onde vai ser essa roça nova? Eu não sei se vai ser aqui. Logo aqui na beira mesmo? Logo na beira, sim. Entendi. Essa aqui toda foi minha roça já. Isso aqui já virou mato já, de novo. Quer dizer que ela vai crescendo em direção à mata. Aí depois que ela cresce de novo, aí faz de novo. Pé de cajá, aquele é pé de cajá. Ali onde nós passamos tem também, já acabou. Acabou de passar, a época passou agora, né? Acabou tudo. Fica amarelinha assim, de cajá. Aí também vem bicho comer, né, a fruta, não vem? Come. Paca, que gosta de comer. Paca. Come também. Muito legal, muito bonita essa roça. Linda mesmo. Uma coisa que a gente sabe, que a gente está percebendo é que muitas das plantas que eram manejadas há 4.000 anos atrás, mais de 4.000 anos atrás, são até hoje pelos Tupari. Então, não dá para falar ainda, talvez até a gente consiga falar lá mais para frente, com os dados de DNA, se eles têm uma relação direta, eles e os outros grupos aqui da região, com esses povos que viveram aqui há mais ou menos 4.000 anos. Mas o que a gente percebe é que o sistema produtivo deles, o sistema agroecológico deles, parece ser muito parecido com o que a gente está aprendendo de maneira muito preliminar ainda sobre esses sistemas agroecológicos que tem mais de 4.000 anos. E qual que é a base desses sistemas? É a diversificação. Uma outra coisa que a gente percebe também é que aqui tem muita planta, muitos tipos de batatas que a gente nem sabe direito quais são, que são consumidas por eles e que são plantas que a gente nem conhece. Não tem nome em português para elas. E são plantas que não são nem domesticadas e nem selvagens, elas estão nesse espaço intermediário entre esse mundo da cultura, que seria o mundo da domesticação, que é uma tradição que a gente traz lá do velho mundo, e o mundo da natureza. Tradicionalmente, se a gente olhava para uma lista de plantas presentes no registro arqueológico e encontrava uma série de plantas selvagens ou não domesticadas, o que se dizia? Eles não são agricultores completos, eles são caçadores, coletores, meio agricultores, eles são horticultores, eles são agricultores incipientes. A gente sempre tentava qualificar isso de uma maneira a dizer, olha, eles estão no caminho de uma coisa que é a agricultura, mas não chegaram lá ainda, né? Que é uma visão política, uma vez mais, que os condena, seria como se eles tivessem perdido o trem da história e ficado para trás de uma estação, que seria a estação do atraso. E o que a gente está percebendo hoje em dia, uma vez mais, que essas categorias são falsas. Nós inventamos essas categorias, nós naturalizamos essas categorias e a gente vira refém dessas categorias, natural, domesticado, cultural, selvagem. A maneira de ser, de olhar para o mundo, de estar no mundo das populações indígenas, opera de um outro jeito. Essa barreira entre o mundo da natureza e o mundo da cultura, ela não existe da mesma maneira. Aqui mesmo, na terra indígena Rio Branco, a gente tem uma série de batatas, de carás,
que são consumidos também e que não são domesticados. E a tendência, infelizmente, que em alguns casos o conhecimento sobre essas plantas ele vai diminuindo ao longo do tempo. Então a gente tem que fazer o quê? Aprender uma vez mais, olhar para essas práticas indígenas e aprender com os indígenas. Tinha ali um pouco mais que ter depois karate até que me soube que tem para ter que could for the substitute ya na ten sa kaptir her me siman ka o sam que seed o it um to na te de pe que na putena sa kaptir hin katti te de pe sabtika kero nan hi fori wo aptir me siman ka kon que me tin ya aptir na que si me tira na sabtika o sam te wana o sam here aptir ne tapka sabtika here ma mari hal kana o nyaptika que mais terá na que tem sempre que é água que terá que talipa ervar que é água de ali cá cai mal que talipa que te pula cá sim mesmo na teja só te captura kiri ne cana tem uma toa eu peca pupat cá que cai que teve que cabiro que te wana te fudana neno karali pa ka te fua que te wana e que na te captura hidma apti te que nyan ye panama que fudana te rasaka hidma arpo kana nya te que Peixinho pequeno. Eles estão bem baixos. Na hora que cortar aqui que vai aparecer. Para comer é só tirar a cabecinha dele. Que moquecada a gente come com tudo. A cabecinha crua assim não. Aqui é o cru. Comer. Quando espoca assim que a gente tá tirando. É para não estragar a gente come, né? Ele não come nada de diferente, né? Só palmito mesmo. Aí quando vai tirar assim outro no mato, ele leva sal, leva farinha, come lá mesmo assim. Do jeito que ele tá aqui, tá bom já para tirar para comer. Esse tamanho dele aqui. Aí aqui ainda ele não tá muito bom. Tá quase. E esse aqui também, ele tá bem novinho. Ele já é da segunda criação dele lá dentro do Aricuri. Esse aqui é da primeira. E esse aqui o besouro colocou agora. Esse daqui fica nesse daqui. A gente fura ela, certo? Até pegar o palmito dela. Aí mais bom assim são o pé novo, que dá mais rápido. Com um mês já pode tirar que tá bom. Aí ele corta tudinho essas palhas, aí deixa só o olho. Quando o olho tiver já seco, do jeito que nós vimos lá para trás, aí já tá bom de tirar. Aí pode vir tirar aqui, porque aquele dali é a fruta dele do Aricuri, que a gente come. Criançada vez pega, tira e quebra para comer castanha dele. Aí geralmente botam para assar, que quando quebra a castanha já sai inteira. A castanha dela é assim, compridinha.
As palmeiras, a gente sabe, são plantas super importantes, né? Tanto hoje em dia quanto no passado. Muitas vezes as palmeiras são marcadores de sítios arqueológicos, né? Inclusive nessa região onde você acha terra preta, muitas vezes você acha palmeiras crescendo acima. E são usados para muita coisa, né? Não somente as frutas, mas também as folhas, né? São bons para fazer a telha de casa. Tem muitos usos medicinais também. Assim, tem muitos usos mesmo. São plantas extremamente úteis. E a gente muqueca com folha dele mesmo. E a gente acha vestígios das palmeiras desde as primeiras ocupações da América do Sul, na verdade. Aqui em Brasília, em Pedra Pintada, que é um sítio que recuou até uns 11 mil anos atrás, você tem um monte de carvão que é palmeira. Realmente, eles são a família que é mais abundante nos sítios arqueológicos, né, em termos dos vestígios botânicos, que é o estudo, né. Tem vários povos aqui na Amazônia que associam as palmeiras com os ancestrais deles, justamente porque eles crescem nos lugares onde foram habitados, né. Acho que tem essa relação ali. Aqui, ó. Aqui já tá pronto para passar o sal. Já tá assada. Aqui um salzinho. Vivemos junto com plantas, animais, rios e terra, mas muitas plantas. Não é só o que nos come. Usa planta para construir ferramenta, usa planta para fazer casa. Plantas são remédios, plantas são utilizadas em ritual. Plantas fazem parte de um mundo mitológico das pessoas. Até judeu-cristão. A maçã, que é consumida pela Eva, é uma planta, é uma relação que vai muito além de ser comida. Então, esperamos que no passado as pessoas tinham plantas como parte da sua vida. E não era somente o que eu vou comer hoje, o que eu vou comer amanhã, o que eu preciso para me sobreviver e passar para a próxima geração e reproduzir. Não, plantas fazem parte de um mundo cultural, um mundo social e relações com o universo como um todo. Algumas comidas têm valor simbólico. E em partes das Américas, milho pode ter um valor simbólico, especialmente quando é tornado em chicha. Mesmo não sendo um carboidrato que as pessoas consomem todo dia, pode se tornar cerveja e por isso tomar outro poder cultural. Temos uma suspeita que alguns desses milhos antigos talvez eram mais duros, não eram tão bons para comer, mas eram utilizadas na produção de bebida fermentada, e que seria relacionado ao ritual. E isso nos leva a pensar que a abundância do milho dentro do contexto ritual de um sambaqui poderia estar relacionando também essa coisa de consumo de chicha. Essa aproximação, né, entre a cultura e a natureza, que para nós é uma coisa
sempre separado, né? Em nossa ontologia e tal. Mas aqui, você não tem essa separação, né? Tanto os ribeirinhos quanto os povos indígenas tradicionais, eu não vejo tanta separação entre a cultura e a natureza. Tipo, é um só. A cultura, na verdade, é dependente no ambiente, de certa maneira, né? Quando esse ambiente começa a ser degradado, também a cultura muda. Essa macaxeira aqui é vida. Nasceu um menino próprio mesmo para alimentar a gente. Ele se transformou no milho, ele se transformou no amendoim, ele se transformou na macaxeira, né? Quando começou o mundo, não existia comida, não existia nada. Então ele nasceu para aquilo. Então ele falou, não tenha dó não, pode me cortar, eu nasci para isso. A partir de hoje eu sou homem comer, eu sou alimentação de vocês. Eu sou milho, eu sou macaxeira, eu sou banana, eu sou mamão, eu sou batata, eu sou tudo para vocês agora. Cará, o que for, eu sou. Ele falou, o milho é o dente, né? É o dente dele, o milho. O dedo é o amendoim. O osso é esse aqui, de macaxeira, é o osso dela. E o membro dele é a banana. O inhame é a cabeça, né? Porque tem cabelo, né? Aí daí ele mandou enterrar ele, né? Eu vou nascer na terra novamente para vocês. Vocês vão colher eu já, para nunca mais acabar. O pai dele, a mãe dele chorou muito quando veio na roça assim, e foram olhar lá a roça completa. Aí aqueles outros que não tinha aquela coisa vão colhendo o semente, né? Vão pegando já o semente, já vão plantar, cada qual fazer sua roça. Tinha semente para cá, semente para lá, e semente para lá, e foi despachando, né? Foi estendendo na terra. E como é o nome desse ancestral, desse... Auaté, né? Auaté. Auaté. É por isso que até hoje, essa xixa, para beber ela, é respeitado. Tem que respeitar ela. É sangue. Cada dia, porque a gente faz o pão dele também, e o milho também. Até hoje nós usamos isso aqui com o maior respeito. Nós não podemos perder ela. Eu não vou perder meu semente da minha plantação, porque isso aqui veio dentro de nós, né? Então, tá aqui, ó. Aqui o milho é respeitado. Para você tomar ela assim, xixa de milho novo, o pajé tem que estar ali. Tem que fazer um ritual. Tem que rezar. Bem na ponta do milho não tem aquele bem fininho assim? É uma arma. É a flecha dele. Então, ele quebra esse dali para não fazer mal. Por isso que ele reza ali no pé do pilão para começar a recomeçar a tomada. As mulheres saem de madrugada, 3 horas da madrugada, para colher na roça. E chega à noite, vão debulhar ela tudinho, vão cozinhar. E amanhece o dia fazendo a xixa. Aí à tarde, coa ela, só xixa de milho, né? Só xixa de milho. Aí para tomar já de madrugada. 3 horas da madrugada, chama todo mundo. Aí o pai já chega e faz o ritual, faz a reza. Aí bebe aquela xixa antes de amanhecer o dia. Antes de amanhecer o dia, você tem que acabar com aquela xixa. Tem que consumir ela. Esse é o respeito da xixa do milho verde. Ainda eu alcancei isso quando meu pai fazia, minha mãe fazia aquela xixa. Eu acompanhei um pouco quando era menino, né?
Antigamente era assim, na maloca, né? Que minha mãe contava, né? Quem organizava a xixa, né? A mulher do cacique levava todas as outras mulheres colher milho, né? Aí chegavam, aí todo mundo assim arrodeado, né? Debulhando e contando e cantando alegre, né? Assim. Animação, né? Porque se não cantar, se não contar a história, ele vai chorar. Porque isso aqui é vida. É como eu acabei de falar naquela hora para vocês. Então, para animar ele, para ele não ficar triste, a gente está descascando ela aqui, mas ela está viva ali. A gente vai cantando, contando história, aquela coisa tudo, né? Era assim. Será que continua? Teta tema, teta tagadias, teta tema, teta tagadias. Assim, ele não sabe beber. E já tá bêbado, já tá caindo assim. Eu pecar berobai, eu pecar berobai, teta tema, teta tagadias, teta tema, teta tagadias. Eu pecar berobai, eu pecar berobai, teta tema, teta tagadias, teta tema, teta tagadias. E já caiu pra cá e já tá caindo pra cá e assim. Esse daí, essa cantiga. Aí tem outra, né, que é esse aqui. Assim, que o vento tá vindo, né? Ela tá me assoprando e eu tô tombando. Esse daí também, assim. Upchure, uram tutipe, upchure, uram tutipe, eda, o Santana, o Santana, eda, o Santana, o Santana. Assim.